A paz de Cristo e a alegria de Maria. Estamos chegando para mais um Breviário da Confiança, hoje Breviário da Confiança especial, como você já estava esperando, ou se é pela primeira vez que você está aqui conosco, não é? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que nos acompanha agora através do YouTube, através do Facebook, se ainda não é inscrito, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se não segue ainda esta página, comece a fazer isso agora, sem demora. Nós abraçamos com muito carinho aos ouvintes da Rádio Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem, você que nos acompanha através da Rádio da Diocese de Quixadá, Cultura FM, você pode e deve interagir conosco através do WhatsApp 998378192. Vou repetir para você anotar, mandar sua mensagem de texto, sua mensagem de áudio, para que a gente possa interagir. Diga de onde nos escuta, o que é que o Breviário da Confiança tem gerado no seu coração. Será uma grande alegria entrar em contato com você. Anote aí, 88 é o código de área, 998378192. É o WhatsApp da Rádio do Bem, a Rádio Cultura FM. Estamos com você na Cultura de segunda a sexta, às 8 da noite e aos sábados, hoje, né, neste Breviário da Confiança especial, você nos acompanha às 4 da tarde. E é claro, nós já queremos abraçar com muito carinho a você que está nos acompanhando ao vivo agora pelo Instagram, né? A você, querida Dene, você, Ângelo, Gracinha, a Mari, o Joilson, o Ângelo. É uma festa contar com a sua presença, tá bom? Nadilene. E hoje você sabe, nós estamos na expectativa de receber com muita alegria, não é um privilégio para nós, Dom André Vital Félix da Silva. Dom André Vital, ele é o bispo de Limoeiro do Norte, com a sua simplicidade, com a sua profundidade, como pastor da nossa igreja, hoje vai estar falando para nós, se Deus quiser, nos ajudando a refletir o Breviário da Confiança. O Breviário da Confiança é essa riqueza, esse pequeno grande tesouro, esse livro escrito há muitos e muitos anos pelo Monsenhor Ascânio Brandão, este santo sacerdote lá de Taubaté, que Deus já chamou à sua presença, e foi reeditado pela editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. E aqui o Monsenhor Ascânio traz para nós todos os dias um pequeno texto, claro, sempre tendo como base a palavra de Deus. E nesse mês de setembro, não é? Você sabe, nós estamos motivando você a ter, ler e viver a Sagrada Escritura. A Bíblia precisa ter, mas também precisa ler. Mais do que tudo, precisa viver. E hoje nós não vamos perder tempo, porque nós já estamos aqui conosco, com a presença do Dom André Vital, e eu quero que você compartilhe com muitas pessoas este nosso momento de reflexão, este nosso momento de oração. É muito importante que muita gente esteja nos acompanhando agora, vai acordando quem ainda está dormindo, envia o avião da confiança para que a gente possa aproveitar cada minuto a presença de Dom André Vital aqui conosco no Breviário da Confiança. Nós já vamos lançar o convite para ele entrar com a gente aqui, Dom André, que com muita generosidade dispôs um pouco do seu precioso tempo para estar conosco, e a gente fica com o coração muito grato por esse privilégio, né, de tê-lo no Diário da Confiança. Vamos aguardar a entrada de Dom André Vital. Olá, bom dia. Bom dia, filho amado de Maria, sua bênção, Dom André. Bom dia, Deus abençoe, Padre, tudo bem? Tudo bom, contente demais com a participação hoje do senhor Dom André. A gente agradece, sabe aí como é que é. Imagina, né, como é que é a agenda de um bispo para pastorear essa porção do rebanho que lhe foi confiada. Ainda outras solicitações que, com certeza, vez por outra, chegam aí até o senhor para conduzir retiros, a direção espiritual. E a gente fica muito contente de tê-lo aqui, mesmo à distância, mas sentindo a sua presença. Muito obrigado, André. Tá, por nada. E a gente está meio distante mesmo, que eu estou em Pernambuco,
no interior Olha de aí. Pernambuco, pregando um retiro para 7 diáconos da Diocese de Caruaru. Foram meus últimos alunos, quando eu era ainda professor há 3 anos, e aí me fizeram esse convite e com alegria estou aqui, né? Olha aí, eu não falei? Se não bastasse o povo lá de Limoeiro, né, sem ter essas solicitações, né, André? O povo do Quixadá, às vezes, me chama também para vir nos ajudar. Né? Então, André, Sim. nós, no início da nossa transmissão, sejam para aqueles que nos acompanham pelo perfil da comunidade do Ocidente, sejam para aqueles que estão agora conosco através do perfil do Senhor, né, no Instagram. Nós fazemos uma brevíssima apresentação para que a gente possa ir se conhecendo mais um pouco. Então, você que está nos acompanhando, meu nome é Pádua, Antônio de Pádua, eu sou leigo, sou aqui da paróquia de Santo Antônio, de Quixeramobim, no coração do Ceará, e estamos também dentro de uma realidade da corrente de graça, que é a Renovação Carismática Católica, mais especificamente uma nova comunidade, uma nova fundação chamada Comunidade Mariana Boa Semente, que reúne todos os estados de vida, a maioria é leiga, mas também temos vida religiosa, temos também a vocação sacerdotal. O André estava falando aí de diáconos, né? Se Deus quiser, André, próximo sábado nós vamos ter a ordenação de 2 jovens da nossa comunidade, o diácono Durval, o diácono Bruno, né, sob o pastoreio, a condução de Dom Ângelo, que nos acolheu no seminário diocesano. Eles estarão a serviço da diocese, paróquias da diocese. Já peço sua oração, viu? Sua Amém. intercessão para esse momento bonito e muito cheio da graça que vamos viver sábado que vem. E assim a nossa comunidade reúne esses estados de vida no mesmo carisma, que é o carisma da alegria do Cristo ressuscitado, da obediência radical ao Pai, generosa, amorosa, e estamos a serviço principalmente das paróquias, né? Nossa comunidade, ela tem essa vocação de colocar-se a serviço dos párocos, das diversas paróquias e dioceses. E aqui nesse espaço, no Instagram, desde maio, nós estamos refletindo este livro, um livro muito, muito antigo, escrito por um padre lá de Taubaté, o Monsenhor Ascano Brandão, que Deus já chamou a sua presença, e que teve essa inspiração de escrever um pequeno roteiro diário de reflexão, de oração, a partir, acima de tudo, da palavra de Deus, mas também tomando como exemplo os santos e santas que são grandes mestres para nós. Nesse mês de setembro, ele está recorrendo muito a Santa Teresinha do Menino Jesus, do Monsenhor Ascari. E é claro, no mês da Bíblia, né, nós precisávamos de ajudas especiais. E a gente está pedindo socorro aos nossos pastores, que são mestres espirituais que nos ajudam a chegar lá, né? E de modo especial do André, que é um profundo conhecedor, professor, né? E pode nos ajudar muito a mergulhar nesse assunto. Inclusive, do André, a página de hoje é bem especial, bem profunda. Eu digo, graças a Deus que tem Dom André hoje para nos ajudar nessa reflexão. Então, André, uma brevíssima apresentação do senhor, para quem por leitura não me conheça. Pois bem, então, bom, eu sou o Dom André Vital, desde 2017, quando fui ordenado bispo, né, fui destinado para a nossa diocese de Limoeiro do Norte, né, somos ali dioceses vizinhas, irmãs, e sou pernambucano, né, nasci em Recife, sou membro da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, também conhecida como dos Padres Deonianos, aqui no Brasil. Nós temos 3 províncias, né, de norte a sul, e também com frades bastante conhecidos por causa do seu trabalho, né, como o Padre Zezinho, né, que é o mais famoso. E por muito tempo, né, próximo ano eu faço 30 anos de padre, né, e durante pelo menos quase 20 anos, além do trabalho paroquial, além do trabalho na formação, também tive a graça, né, de poder ajudar na formação do clero e também de leigos nos cursos de teologia, tanto em Recife, Olinda, como em Caruaru, no interior de Pernambuco, em Campina Grande, no interior da Paraíba, e em João Pessoa. Então, era um pouco assim o meu ritmo de vida, aí contribuindo um pouco, né? A gente sempre tem muito o que aprender quando está diante desse mistério da revelação de Deus
através da sua palavra. E estou lá, na Diocese de Limoeiro, já há 3 anos, né, tentando, né, descobrir a vontade de Deus para corresponder a esta vontade. Maravilha. E para você que entrou agora, né? Nós estamos com um sucessor dos apóstolos, né, um bispo da nossa igreja, que vive esse ministério de uma forma muito especial. Estou dizendo isso porque você está olhando. Dom André é muito jovem, ele chegou numa comunidade, né? Tinha uma senhora lá, né, uma velhinha, que disse assim: mas eu estava esperando um senhor idoso. Oi, Dom André. E o bispo é novo, né? Eu tenho 55 anos, também não sou tão novinho, né? Mas... Ah, é jovem, sim. Que bom. Muito bem. E então nós, com muita alegria, vamos viver esse momento, né? Eu queria que o Dom André, com toda a sua autoridade e generosidade, colocasse sobre nós o Espírito Santo, para que a gente pudesse ler esse livro, que eu creio firmemente que é um livro inspirado por Deus, tem como base a palavra inspirada, a Sagrada Escritura, para que a gente pudesse fazer a leitura e acompanhar a reflexão que o Dom André vai nos ajudar. André, por favor, peça o Espírito sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Enviai, Senhor, sobre nós o vosso Espírito, o Espírito de sabedoria, de conselho, de piedade, de temor do Senhor, o Espírito que ilumina a nossa mente e também aquece o nosso coração, o Espírito que nos conduz nos caminhos que nos levam sempre ao conhecimento da vossa vontade, esta vontade que muitas vezes nós não compreendemos, esta vontade que se manifesta muitas vezes de um modo que nós resistimos a acolher, reconhecer e aceitar, mas que é o grande bem que nos concedeis. Que o vosso Espírito nos conduza também nesta manhã, nesta reflexão, nos ajudando a dar passos no crescimento espiritual e no nosso compromisso de viver a nossa fé. A fé na nossa esfera pessoal, mas, sobretudo, comunitária e eclesial. Isto vos pedimos em nome de Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Breviário da Confiança deste dia 19 de setembro. Escute, abra o seu coração, deixe que este Espírito Santo que invocamos agora, a oração do André Vital, possa realmente dilatar a nossa alma para acolher esta palavra, essa semente e deixá-la frutificar com abundância em nós. Tema de hoje: com Jesus no deserto. A vida espiritual, após as consolações dos primeiros dias, transforma-se, às vezes, num deserto árido. Desaparece o amor sensível. É uma provação das mais angustiosas. A divina providência nos prepara o purgatório doce do amor aqui na terra, nas trevas e no deserto. Santa Teresinha amou a Jesus desinteressadamente neste deserto. Ela só queria Jesus. Era o amor levado ao heroísmo. Amemos a Jesus, escreve a Celine, a ponto de sofrermos tudo o que ele quiser. Mesmo a aridez e frieza aparentes. É sublime o amor a Jesus sem o gozo das doçuras desse amor. É um martírio. Pois bem, morramos mártires. Ó, minha irmãzinha, desprendamo-nos da terra e voemos para a montanha do amor, onde encontraremos o belo lírio de nossas almas. Desapeguemo-nos das consolações de Jesus para só a Ele nos unirmos. Consolai-vos na aridez, almas piedosas,
e verdadeiramente amantes de nosso Senhor. Estar com Jesus e amá-lo é tudo, e é só o que vale neste mundo. Se Jesus está conosco nas delícias, encantos e consolações do amor, alegrai-vos, chorai de amor e reconhecimento. Se, porém, ele vos convida para o deserto, obriga-vos a seguir, a queimar os pés nos areais adustos, e suar e padecer sem alívio e descanso, à beira de uma fonte ou à sombra de uma palmeira, coragem. Segui vosso esposo. Basta que o ameis. Não importa sentir o amor. Oh, bem poucos são os corações generosos que seguem a Jesus no deserto. Dom André, nos ajude, Dom André. Pois bem, então, diante desta página, né, desta obra, como você já bem introduziu, nós temos um testemunho, né? Um testemunho muito concreto de uma alma que, de fato, foi um lugar, não apenas para a sua experiência com Deus, mas também se tornou um lugar para ajudar também a tantas outras pessoas a fazer essa experiência de Deus, que é justamente a alma e o coração de Santa Teresinha. E Santa Teresinha, mesmo tendo vivido pouco tempo, né, segundo a nossa concepção, no olhar humano, mas marcou profundamente, né, a vida do mundo, não só apenas da Igreja Católica. Santa Teresinha, como São Francisco, como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce e tantas outras pessoas que viveram a sua vida de forma muito intensa, dão, não é? A gente não vai dizer no passado, né, deram, mas dão uma grande ajuda para este caminho que nós chamamos o caminho, a via espiritual, do encontro com Deus, para também encontrar-se consigo mesmo. E citando esta experiência de Santa Teresinha, né, quando ela escreve a sua irmã Celina, nós vemos claramente aquilo que a própria Sagrada Escritura nos fala do que é o deserto. O deserto, muitas vezes nós compreendemos como um lugar desabitado. Quando se fala de deserto, nós já pensamos ali o deserto do Saara, né? Ou até mesmo o nosso sertão, né? Isso a gente conhece até mesmo pela própria proximidade, porque vivemos numa região que, em algumas partes, elas se tornam, de fato, desérticas, né? E a própria palavra sertão, a palavra sertão, ela é uma, como a gente diz, né? Quando vai evoluindo, alguns pedacinhos de palavras, elas caem para formar outras. Mas sertão, originalmente, é desertão. Né? É desertão. Um grande deserto. Então, claro, com a evolução da língua, então o D caiu e ficou só sertão, né? Mas pode ver que é desertão. Claro, o S entre vogais se torna Z. Mas, na origem da palavra, o sertão é um grande deserto. Então, para nós, isso diz muito, né? Porque nós sabemos o que significa o sertão. O sertão, para muita gente que não vive nele, tem só um aspecto negativo, né? De seca, de falta de água, de calor e tudo isso. Mas para quem vive no sertão, e aí eu já posso falar um pouco da minha experiência de 3 anos, você está diante de um cenário muito rico, onde eu até digo assim, né, é um milagre, né, porque você passa aqui há uns meses, acha que não tem nada. Somente uma vegetação baixa, seca, esturricada.
Depois das primeiras chuvas, você passa e não acredita. Diz, mas é aqui mesmo que eu passei algumas semanas? Então, o sertão, nós poderíamos dizer, é o lugar das grandes manifestações do poder de Deus. Então, quando tudo parece, né, que não tem mais esperança nem vida, então, quando cai a chuva, tudo desabrocha e é um verdadeiro milagre, né? Eu já tinha escutado falar disso, né, de outros confrades que tiveram experiência de morar no sertão, né, que dizia assim: ah, mas quando chove é lindo. Eu disse: o sertão fica lindo? Como é possível uma coisa dessa? Porque na concepção, né, de quem vem mais do litoral, o sertão é sempre seco, né, sempre árido. Mas o sertão, de fato, e aí vamos para a categoria bíblica, né, do deserto, é o lugar onde muita vida está escondida. E se não entramos, vamos dizer, nessa dimensão, né, do esconderijo, né, da vida que está escondida, então vamos ficar na superficialidade dessa aridez. Eu acredito que Santa Teresinha, quando ela expressa, né, essa sua experiência de aridez, da falta, né, das sensações, até do ponto de vista da experiência espiritual, ela está justamente descendo para esse nível mais profundo. Isto é, não está na superficialidade, não está na superfície da terra árida, mas ela está justamente descendo, né, aprofundando, a ponto de a sua vida, mesmo tendo passado por momentos de deserto, e não foram poucos, quantos frutos e quantas flores nós colhemos hoje. Né? Então, isso é um sinal, uma prova assim, muito convincente de que se nós permanecermos na superficialidade do deserto, ou se ficarmos apenas num momento de uma visita ao sertão, vamos nos desesperar. Mas se nós convivermos nesse sertão, eu vou sempre usar essa comparação, porque é muito próxima de nós, né? Então, nós vamos ver a riqueza deste terreno. Mas o momento do deserto, e aí a gente pode pegar a própria Sagrada Escritura, o momento do deserto, que é sempre travessia. O momento do deserto é o momento em que nós temos a grande oportunidade de recuperar o que é o essencial e descobrir o que é o essencial da nossa vida. Então, por exemplo, se você tivesse que atravessar um deserto e você sabe que vai passar ali, né, na seca, na falta d'água e assim por diante, você tem que fazer escolhas nessa sua estrada, né? Então, se você tem ali uma mala com muitas coisas, atravessar o deserto, você não vai conseguir. Então, você vai, no primeiro momento, você, não, mas tudo que tem nessa mala eu preciso. Eu não posso me desfazer dela. E você começa a caminhar no deserto. Depois de, eu não diria nem quilômetros, de alguns metros, esta mala começa a prendê-lo. Ela começa a pesar mais e, portanto, a impedir que você caminhe. Isso na vida espiritual é a mesma coisa. Quantas vezes nós nos enchemos de coisas, ou seja, a nossa mala até por boa vontade, viu? Não estou dizendo que é uma má vontade ou que seja já uma coisa ruim. Mas eu digo, até mesmo na vida espiritual, a gente pode cair na tentação de se encher de coisas. Eu fico admirado quando eu visito algumas capelas de casas religiosas, né, de seminários e tudo isso. Eu fico assim impressionado quando eu chego lá na capela e vejo uma verdadeira biblioteca. E assim, eu até fico meio escandalizado, sobretudo em determinados ambientes, por exemplo,
seminários, quando os seminaristas estudam ainda filosofia, né? Às vezes encontram até livros de filosofia ali no banquinho, né? E também outras literaturas, né? Lá, até literaturas espirituais e tudo isso. Mas eu fico admirado como nos enchemos de coisas no lugar que exige de nós um total despojamento. Eu não estou nem dizendo que você não tem ali um livro, né? Um livro até um santo, um livro que ajude. Também não estou dizendo que isso é ruim. Mas levar uma verdadeira biblioteca para a capela, isso é muito perigoso, porque a capela deve nos ajudar a atravessar um deserto, para encontrar-se com o essencial. E a gente tem medo disso, tem medo do deserto, porque a visão que a gente tem do deserto é só da superficialidade do deserto, da seca, da aridez. E esquece que, no nível mais profundo, está toda a potencialidade de vida. Como nós lembramos, né? Você passa alguns meses, é tudo cinzento, esturricado. Caíram as primeiras águas, tudo vira jardim. Tanto que a própria Bíblia canta isso, né? Ou seja, o deserto que vira jardim. Você nem consegue compreender, né, como é possível, mas é verdade, é real. Agora, se você permanece só na superficialidade, nunca vai ver esse jardim, né? Vai se apegar. Então, a gente tem dificuldade de atravessar o deserto por causa da nossa mala. Então, eu dei um exemplo, né? Como eu disse, eu fico admirado. Acho que na capela bastava o livro do ofício, né? O ofício da liturgia das horas, que nós utilizamos para rezar na comunidade, a Sagrada Escritura, né? Que é uma grande ajuda para atravessar o deserto, mas não se encher, né, de muita coisa, porque isso torna difícil o caminho. No caminho, no sentido de descobrir o que é o essencial. Então, quando você caminha, voltando àquela comparação, você caminha em algum momento e a mala está pesando, então você vai ter que fazer escolhas. Então, você abre a mala e lá você encontra, por exemplo, um casaco de frio. Aí você diz, mas isso aqui não vai me servir? Ah, mas vai me servir quando eu chegar lá do outro lado, porque aquela região é fria. Sim, mas lá você pode adquirir um. Então tem que se desfazer dele agora. Não, mas isso aqui foi uma pessoa que me deu, eu tenho tanta estima. Pois é, então fique com o casaco e morra, né? Porque você vai ficar aí e ele não vai ter utilidade nenhuma, a não ser apego desordenado. Ah, eu tenho aqui 5 calças. Mas eu vou precisar dessas 5 calças para atravessar o deserto? Não. Então tem. Ou seja, sem entrar em muitos detalhes, mas vamos fazendo escolhas. E aí reduzimos a nossa mala ali, pelo menos a metade, porque o apego é tão grande que isso demora, né? Então é preciso ainda andar nessa aridez, né? Nessa coisa fatigosa, né? Desgastante, para você se convencer que o que você leva ainda não é necessário. E aí você abre de novo essa mala e tira mais coisas. Mas aí você já tem um peso, né, do próprio caminho e chega um determinado momento que você nem vai mais abrir a mala, você já deixa a mala lá. E talvez leve consigo uma garrafinha de água. E pronto. Ou seja, você, para continuar a estrada, você teve que assumir o deserto na sua vida. Porque estamos falando de um deserto exterior, mas o deserto exterior bíblico, ele é pedagógico. Não tem sentido em si o deserto, porque isso seria uma espécie de masoquismo. Mas o deserto exterior, ele serve
como um dispositivo pedagógico, didático, para você assumir o seu deserto interior, que é justamente isso que Santa Teresinha fala aqui quando compartilha com a sua irmã. Isto é, o desapegar-se interiormente para tornar-se leve no caminho. E aqui, eu até gosto de brincar com as palavras, né? Para tornar-se leve e ser levado, né? Porque aí vai ser conduzido pelo Espírito. Vejam que a própria experiência de Jesus inicia na sua vida pública com o deserto. E ele, vamos dizer assim, né? Sem dúvida, era o que menos precisava disso, né? De fazer a experiência do deserto. Mas ele assumiu a nossa humanidade, ele nos assumiu, então ele, assumindo-nos, ele faz a experiência por nós para que nós também consigamos fazer essa experiência. Uma outra coisa interessante quando se fala do deserto é uma contraposição ou um paralelo, né, que a gente poderia fazer com um outro ambiente que didaticamente a gente separa, mas que na realidade, nós já chamamos a atenção, um está no outro, que é o jardim. Então, as primeiras páginas da Bíblia nos falam justamente de um jardim, não tem deserto. Pelo contrário, antes, né, diríamos o caos, né, o vazio, poderíamos comparar a um deserto. Mas isso foi transformado, né, em jardim. O Éden, né? O jardim das delícias. E lá no Éden, né, nessa figura bíblica, é muito importante, o ser humano, né, o casal, Adão e Eva, nós estávamos ali nos deleitando do jardim. Porém, esse jardim, ele era também pedagógico. Isto é, para que nós descobríssemos, eu digo nós, porque nos encontramos e identificamos com Adão e Eva, né? Para que nós descobríssemos qual é o verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, né, dita àquele casal, era justamente que havia um limite. Isto é, que eles podiam comer de tudo, exceto do conhecimento daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. Então vejam como é interessante. Mesmo no jardim, existe um limite. Mas não um limite que nos impede, mas um limite que nos favorece. Por exemplo, quando eu digo assim, vamos nos encontrar. A primeira pergunta é onde? A segunda, quando? São limites. Se eu não delimito tempo e espaço, o encontro não acontece. É impossível. Eu posso até dizer, não, mas eu quero me encontrar, eu desejo muito, né, que a gente se encontre. Pronto, aí acaba a conversa e depois eu digo, eita, mas nem marcamos. Então não é só o desejo, a vontade, a necessidade, mas a delimitação é importante. Então, o primeiro conceito de jardim na Bíblia é delimitação. Por quê? Porque na nossa casa, o jardim é uma parte. Está delimitado. E naquele jardim, nós fazemos a experiência da gratuidade. Que geralmente a gente chama jardim para as flores, né? Mas na Bíblia, jardim é para tudo, né? É tudo aquilo que é dado com gratuidade. Não só as flores, mas também os frutos, né? Que servem para a nossa vida, para nos alimentar. Então, ali, no jardim do Éden, no jardim das delícias, o ser humano fez uma experiência da abundância enquanto obediência a Deus. E de um deserto, vamos dizer, desesperador, diante da desobediência.
É muito interessante que os santos padres, como a gente diz, a patrística, né, nos primeiros séculos, nós temos muitas reflexões sobre isso, e os padres da igreja sempre fazem uma comparação, né, do jardim do Éden e do deserto das tentações. Então, o homem que pecou, vamos dizer assim, desculpe, eu gosto de usar expressões muito simples, né? Não gosto de coisas complicadas. O homem que pecou pela sua gula, não é? Porque podia comer de tudo e ainda foi comer o que não podia, então isso é a gula. Então, o homem que pecou pela gula foi recuperado pelo homem que jejuou, que é Jesus. Então, no jardim, lá do Éden, o homem, o ser humano, né, se apropriou de tudo, né, e perdeu tudo. No deserto, Jesus se privou de tudo e nos deu tudo. Então, em Adão, nós fomos gulosos. Em Jesus, nós fizemos jejum e, portanto, a verdadeira experiência do deserto para descobrir o essencial. Porque quando o diabo tenta Jesus e diz assim, transforma essas pedras em pão. Aí Jesus diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, nós fomos curados, redimidos da nossa gula pelo jejum do Filho de Deus. Mas o jejum do Filho de Deus não significa uma privação absoluta do alimento, mas um alimento que tem prioridade, que é a palavra de Deus. Então, quando a gente vai para a capela, então, não sou contra que a gente se alimente, né? Se nutra de muita literatura, mas a capela é o lugar, por excelência, de fazermos a experiência do Éden, do jardim, mas não como gulosos, como obedientes. E também um lugar de fazer a experiência do deserto, mas do deserto nos espelhando em Jesus. Então vejam que é uma categoria bíblica muito significativa, né? Porque às vezes a pessoa diz, o deserto, eu estou num deserto, como se fosse só privação. Não, mas o deserto é pedagógico. É como uma cirurgia. Se a gente fica no início, mata. Não imagine, um médico vai fazer a cirurgia e começa, não, daqui a 2 semanas a gente continua. Continua o quê? Não é nada mais, não tem o que fazer. Não, mas isso aqui vai trazer muito sofrimento para a pessoa, né, e tudo mais. Né? Mas tem que concluir a cirurgia. Né? Se quiser, né, acreditar que aquilo vai produzir uma coisa boa. A mesma coisa do deserto. O problema é que nós ficamos muitas vezes com essa nossa mala pesada arrastando-nos nesse deserto. Ou estando apenas em algumas estações desse deserto, a estação da seca, mas sabendo que também tem inverno no deserto. Né? Até 3 anos passados eu pensava que não. Mas agora eu sei que tem e tem para valer, né? Porque a coisa desabrocha com uma vida incrível. Então, eu acho que, assim, essa inspiração, né, que estamos buscando nessa reflexão, né, com Jesus no deserto, e, sobretudo, ilustrada a reflexão com uma experiência, não é só com uma reflexão, vamos dizer, teológica, espiritual, teórica, mas com a experiência de uma alma onde deserto e jardim fizeram um encontro e desse encontro saiu uma síntese muito bem feita. E essa síntese de Santa Teresinha, por isso que ela é doutora, a igreja reconhece um santo como doutor, como doutora da igreja, quando a sua experiência é fonte de ensinamento também para os outros. Então, esse é um critério, né? Por quê? Ela é santa, sem dúvida.
Mas por que é doutora da igreja? Porque os seus ensinamentos, eles são ajuda para os outros. Por isso que ensina, é doutora, né? Ela ensina, ela tem uma sabedoria douta, né? Douta significa isso, que tem uma sabedoria elevada. E ela não fez nenhum curso em faculdade, não tem nenhum diploma, não tem nenhuma pós-graduação, não tem nenhum doutorado, nem pós-doutorado. Não tinha tantos livros na capela, né, Dona? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, eu gostaria assim, que ninguém pensasse que eu sou defensor da ignorância, né? Da mediocridade, Ah, de forma deu nenhuma. para entender. Né? Mas que muitas vezes a gente se atrapalha, porque o caminho é esse, o caminho é do deserto. Para quê? Para fazer a experiência do que é o essencial, né? Do que é o principal. Uma vez eu visitei, quando eu estava estudando em Roma, visitei um professor, eu estava aposentado, um homem de uma cultura vastíssima, invejável, mas uma coisa assim que, né? E professor de Bíblia, né? Já faleceu, Alonso Sheikha. E eu precisava ir ao quarto dele, ele fez uma tradução de um dicionário do hebraico, e aí ele tinha disponível alguns exemplares e alunos que quisessem adquirir podiam ir lá falar com ele. Né? Então, eu telefonei, marquei para ir lá falar com ele. E na minha ideia, eu ia entrar num quarto com uma biblioteca vastíssima, com um computador, com um professor renomado, né? E fui naquela expectativa. Aí interfonei, aí ele disse, pode vir aqui. Aí eu subi, fui ao quarto dele, que já me impressionou a simplicidade. E quando eu entro no quarto dele, tem uma cama, uma cadeira de balanço, uma mesinha, 3 ou 4 livros e o guarda-roupa. Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Porque eu imaginava que ele tivesse ali uma infinidade de livros, né? Mas vejam o que é a pessoa que atravessou o deserto. Num determinado tempo, tinha muitos. Mas ele viu que aquilo não era o essencial. E foi capaz de se desapegar. Porque muitas vezes isso pode virar a nossa vaidade. A nossa mala é a nossa vaidade. E a vaidade nos esvazia, mas não no sentido positivo, como o deserto bíblico, né? Mas nos esvazia, levando-nos para o vazio, não levando-nos para o jardim, né? Para nos encontrar com Deus. Eu acho que eu já falei demais, não foi? Maravilha. Eu tinha dito, viu, povo de Deus que está nos acompanhando aí nas conversas que antecederam, porque a gente, para se encontrar, né, do André, a gente teve que delimitar tempo e espaço, né? Senão a gente não se encontrava, não foi? Olha aí, olha aí. E você que está aqui, eu estou vendo pelos comentários, está vendo que quem é professor nunca deixa de ser, né? Então, está agora ensinando no outro nível como bispo, né? Mas uma aula realmente, a gente fica muito grato. E eu dizia para o Dom André, nos dias que antecederam, nos comentários, Dom André, o senhor vai falar, a gente vai sentar, entendeu? Então, teoricamente é para ser um diálogo, né? Mas aqui eu quero aprender, então vou ficar aqui de ouvido. Então, André, antes de pedir para o senhor rezar conosco, né? Eu já senti, quem estiver acompanhando aí me confirme, porque isso me ajuda como intercessão. Eu já senti que o Dom André tem que voltar outras vezes aqui. Se você que está nos acompanhando concorda com isso, deixa aí no comentário, o Dom André já receber essa solicitação, né? Quem acha que o Dom André precisa voltar outras vezes aqui no Breviário da Confiança, né? Porque uma aula só é pouco, né? Dom André, antes do senhor rezar conosco para concluir, eu vi, assim, essa riqueza que Santa Teresinha nos diz e que o senhor aprofundou de uma forma maravilhosa, a pedagogia do deserto e a nossa tendência ao apego dos sentidos, né? A gente leva isso até para a nossa vida espiritual. A gente busca mais as consolações do que o consolador, né? Então, se essa vida aqui não passasse pelo deserto, a gente queria ficar só nela, né? Ninguém queria voar, né? Como ela disse para a irmã dela, né?
voemos para a montanha do amor, né? Então, a gente teria uma tendência a achar que aqui era o jardim, né? E acabava se perdendo. Então, eu queria que o senhor rezasse conosco agora, pedindo essa graça, para a gente saber fazer as escolhas certas, ir esvaziando as nossas malas, chegarmos ao ponto de deixar a mala de lado, levar só uma garrafinha mesmo, com a água do Espírito Santo, né? Para que a gente possa fazer essa travessia. E a gente não esqueça de que o deserto é um local de travessia. Tem algo do outro lado que a gente está caminhando para lá. Reza conosco, Dom André, por favor. É, só um pequeno comentário. Quando a gente faz essa distinção, né, do amor sensível, do amor racional, do amor humano, do amor cristão, não está colocando assim uma oposição, porque quando nós falamos do amor humano, não da distorção do amor, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, o amor humano aí diz tudo que não presta, né? Não, o que não presta não é amor, não é uma distorção, é uma deformação. Eu gosto muito do pensamento de Bento XVI, quando ele diz assim, que quando nós atribuímos, ou chamamos, ou qualificamos de humano tudo que não presta, nós estamos insultando a Deus. Porque o humano é criado por Deus. Aquilo que não nos serve, que não presta, é desumano, mas não humano. A gente precisa ter um certo cuidado, porque o humano, aquele tirado da terra, foi feito por Deus, então não pode ser uma coisa ruim. Mas isso é humano, né? Não. Isso é desumano, é o que está nos deformando. Até mesmo a própria compreensão do amor. Então, quando nós dizemos, né, esse amor humano, não sei o quê, amor do mundo, não sei como geralmente se fala, precisa ter cuidado para não estar insultando a Deus, né? Que é Ele que nos fez e nos fez humanos. E Ele assumiu a nossa humanidade para nos amar, e nos amou com o coração de homem. Então, a gente não pode esquecer disso. Agora, o que a gente distingue é que o amor, vamos dizer, na esfera humana, ele é sempre aperitivo. Um aperitivo que abre o nosso apetite, essa é uma comparação muito simples, para algo superior, que é esse amor de Deus, o amor divino. Agora, se você vai, por exemplo, uma janta e se enche de aperitivos, porque são gostosos, aquelas entradas, né? Aquela tábua de frio, não sei o que, isso é muito bom, não sei o que, e você se empanturra daquilo, vai perder o jantar. Não tem mais como comer. E o jantar, se não for melhor do que o aperitivo, não vale a pena. Mas tem muita gente que se empanturra, né? Se enche do salgadinho, da empadinha, do não sei o quê. Né? E quando vão servir o jantar, já não tem mais espaço. Então, é o equilíbrio. Para abrir o apetite. Veja aí como Santa Teresinha diz, né? Se você sente essa consolação, se alegre. Se alegre. Mas não pode esquecer que tem uma coisa maior, que tem uma coisa melhor, né, do que simplesmente isso que nós, do ponto de vista humano, nós sentimos. Mas é um perigo quando se faz essa oposição, né? Amor humano e amor divino. Não porque tudo tem a mesma origem, mas são graus, né, diferentes. E se não for amor, a gente não pode identificar que seja humano, porque isso é um insulto a Deus. Mas vamos rezar, ajudados pela palavra de Deus, né? Um pequeno trecho do Salmo 119, Salmo 118, do versículo 41. Né? Esse salmo, ele canta justamente as grandezas de Deus manifestadas na sua palavra. Que teu amor venha até mim, Senhor, tua salvação conforme tua promessa. Que eu responda ao ultraje pela palavra, pois eu confio na tua palavra. Não me tires da boca a palavra da verdade, pois eu espero em tuas normas. Vou observar a tua lei sem cessar, para sempre e eternamente. Vou andar por um caminho largo, pois eu procuro teus preceitos. Vou falar de teus testemunhos frente aos reis, sem ficar envergonhado.
Nos teus mandamentos estão as minhas delícias. Eu os amo. Levanto as mãos aos teus mandamentos que amo e medito em teus estatutos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sua bênção, Dom André, nos abençoe ainda nesses instantes que nós temos e o nosso coração muito grato. Amém. Então, que desça Coloque a sobre bênção nós sobre nós. a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Dom André, muito obrigado. Foi extremamente edificante. Tenho certeza que a gente vai ter mais facilidade de atravessar o deserto, né, de aproveitar os momentos de jardim, de entender que são riquezas criadas por Deus também, de lidar melhor com a nossa humanidade, vendo nela uma dádiva, mas também de não nos empanturrarmos com as entradas, né? E estarmos abertos e prontos para o grande banquete que está reservado para nós, né? Então, você que está nos acompanhando aí, não se empolgue demais com a entrada não, viu, gente? Aguenta aí que tem um banquetaço lá esperando para nós. Santa Terezinha vai estar lá na mesa também, diz, valeu a pena, não disse a você que valia a pena pôr para cá, né? Então, André, obrigado. Estou pensando na alegria desses diáconos aí que estão se preparando muito bem, né? Tendo o Senhor nesses dias aí. Muito obrigado de coração. E já fico aqui, viu? Aproveitando a intercessão do povo de Deus, para depois, noutra ocasião, delimitarmos de novo tempo e espaço para encontrarmos com o Senhor aqui no Breviário da Confiança. Muito obrigado, André. Sua saudação aí, o pessoal que nos acompanhou até agora. Tá bem. Então, um grande abraço e obrigado, né? Pelo convite. Também isso nos faz bem, tá bom? Um abraço, um grande tchau, tchau. Tchau, André. Tenha um bom dia, um santo dia aí. Um abraço a todos que estão em Pernambuco contando com essa presença abençoada do Senhor. Meu povo, não, vamos ser sinceros. Foi uma maravilha, não foi não, Adriano? Olha aí. Padre Hernandi, quantas vezes insultamos a Deus, sempre afirmamos que tal ato praticado por nós, dizemos porque somos humanos, de fato dizemos porque ainda não somos humanos o suficiente. Aê, Padre Hernandi, em breve, Padre Hernandi aqui também no Breviário da Confiança. Tá bom, Padre? Vamos combinar. Esse querido sacerdote tão amigo, e que realmente está dizendo, muito importante esse Dom André frisou no final, né? A gente não, na busca, né, da divindade, da santidade, nunca devemos desprezar a nossa humanidade, até porque Jesus veio para restaurar o que o pecado tinha ferido, né? Nós temos realmente que viver a nossa humanidade, deixando que Deus a eleve, né? A santidade, mas não desprezá-la, né? Tirar o que é desumano, né? E pegar a nossa humanidade e abri-la mais e mais à graça de Deus, a ação do Espírito Santo. Muito bem, vamos chegando ao final do breviário de hoje. Deixa aí no seu comentário que foi para você essa experiência, né? Quero rezar com você esse Pai Nosso, essa Ave Maria, colocando também São Miguel no final do breviário de hoje, pedindo que você divulgue cada vez mais esse espaço de graça, de bênção, de reflexão. Vamos rezar juntos, fazendo com que essa bênção que a gente recebeu de Dom André, seja pela reflexão, seja pela oração, seja pela sua bênção, como pastor da igreja, possa dar frutos na nossa vida. E coloque também aqui agora outras intenções pelas quais você deseja rezar, já na conclusão desse breviário, que foi mais que especial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento
ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Diga comigo, a travessia do deserto dessa vida, Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Deus. O André nos lembrava do deserto pelo qual Jesus passou, aquele momento de tentação de Jesus no deserto. Eu e você somos muito tentados no deserto dessa vida, quando nos faltam as consolações, né? Quando nos faltam as sensações, a gente precisa perseverar, não desanimar. Não sei se você está passando por batalhas desse tipo. Às vezes até a gente pensa que Deus não está ali conosco, mas Deus está sempre presente. Nessa página de hoje me chamou muita atenção também isso, né? Porque Santa Teresinha usa algumas expressões que diz assim, desaparece o amor sensível, não é desaparece o amor, né? Então, continua ali presente, como Dom André dizia. A gente pensa que no deserto não tem nada, mas tem. Ali, está na profundidade. Ela fala isso para a irmã, diz assim, mesmo na aridez e frieza aparentes, né? A gente pode estar pensando, Deus está muito frio comigo, né? Deus está sempre quente, sempre presente, mesmo quando parece ausente. E a gente tem que ter essa consciência e lutar contra essa tentação que muitas vezes quer jogar Deus contra nós. Então vamos pedir a ajuda de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ordem de Deus instantemente vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina que se sai no inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Vamos chegando ao final do breviário de hoje com o coração em festa, com muita alegria, tudo isso que a gente experimentou. Olha, já vou dando informação para você se organizar, porque talvez você só nos acompanhe no sábado, é possível. Você só acompanha por algum motivo, né? Pelo menos ao vivo, já que mesmo se o horário das 9 não favoreça, você sabe que esse conteúdo, que é uma bênção para a glória de Deus, ele está à sua disposição qualquer dia, qualquer horário, no YouTube e no Facebook. Mas ao vivo, pelo Instagram, sempre às 9. Pode ser que você que ao vivo está conosco só aos sábados, precise dessa informação. Então, sábado que vem, nós não vamos ter breviário da confiança especial. Sábado que vem, confirma comigo aí. Já é dia 26, não é isso? Ou eu estou confundindo? Me ajuda aí, meu povo. É isso? Sábado que vem já é dia 26, não é? Se eu não me engano. Tudo certo? Hein, Conceição? Não é isso? Não é isso, Tetê? Sábado que vem já é 26. Então, sábado, nós não vamos ter o breviário da confiança especial, porque temos um motivo maravilhoso. Sábado que vem, eu já falei hoje, será a ordenação, se Deus quiser, de 2 jovens da nossa comunidade, hoje diáconos, que vão se tornar padres. Que maravilha! Já convido você a acompanhar pelo YouTube da nossa comunidade, pelo YouTube da Diocese de Quixadá, da Paróquia de Santo Antônio, pelo Facebook, pelas redes sociais. Essa ocasião tão importante para a nossa igreja, claro, tão importante para nós, a ordenação de 2 novos sacerdotes, que serão padres, né? Hoje, diácono Bruno e diácono Durval. Então, por isso, é um bom motivo, nós não vamos ter o breviário da confiança especial de sábado. Mas, atenção, porque você não vai ficar, se Deus quiser, nem eu, sem o breviário da confiança especial. Nós vamos antecipar para sexta-feira. Olha só, né? Graças a Deus e a sua providência. Então, nós não vamos ter no sábado, mas vamos ter na sexta. E já quero adiantar para você a bênção que será com mais um santo bispo da nossa igreja. Eu vou deixar você na curiosidade, porque o nosso tempo está terminando. Tchau, um grande abraço. Deus te abençoe e Maria te guarde. Tchau.